Sabe quando um pequeno ajuste na nossa forma de ver as coisas muda, tipo, tudo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de comunicação simplesmente fascinante, inspirada no trabalho de Richard Bandler e John Grinder. Vamos descobrir como, só de mudar o contexto de uma situação, o significado dela pode virar de cabeça para baixo. E para começar com o pé direito, que tal uma história? Uma antiga história taoísta que, olha, ilustra perfeitamente a nossa ideia central de hoje. Ela vai preparar o terreno para tudo que a gente vai conversar. A história toda gira em torno dessa pergunta. É um convite para a gente refletir. Com que velocidade a gente costuma rotular os acontecimentos da vida como sorte ou então azar? Então, a história começa com o que parece ser um desastre completo. Um fazendeiro perde seu cavalo, que era basicamente seu único bem. Para os vizinhos não tem dúvida, é uma desgraça. Mas a resposta do fazendeiro é no mínimo curiosa. Talvez. Isso já dá uma pista, né? Ele está vendo algo que mais ninguém consegue enxergar. E aí, bum! Uma reviravolta. Aquela perda se transforma num ganho enorme, totalmente inesperado. A pena que os vizinhos sentiam vira inveja rapidinho. Mas o fazendeiro continua lá, sereno, respondendo com o mesmo talvez. Ele sabe que a história ainda não acabou. E de novo o jogo vira. A aparente boa sorte leva a um acidente bem sério e os vizinhos voltam para o modo preocupação, vendo tudo como puro azar. Parece que a nova riqueza só trouxe problema, né? E aqui vem o grão finale. A perna quebrada, que parecia uma maldição, acaba sendo uma bênção. Num contexto totalmente novo, o recrutamento para a guerra, aquilo que era um problema se revela a salvação do rapaz. Impressionante, né? Então, que poder é esse que o fazendeiro entendia tão bem? É um conceito chamado ressignificação. É basicamente sobre mudar a moldura através da qual a gente olha para as coisas que acontecem. A ressignificação não muda os fatos, entende? O cavalo realmente fugiu. O filho, de fato, quebrou a perna. O que ela muda é a história que a gente conta sobre esses fatos. E quando a gente muda a história, o sentimento sobre aquilo muda junto. O material que a gente está analisando menciona dois tipos principais, mas hoje o nosso foco é total na ressignificação de contexto. A premissa dela é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Todo comportamento tem o seu lugar. O desafio é só encontrar o contexto certo onde ele não só se encaixa, como também se torna algo valioso. Certo, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na vida real. O livro traz um exemplo perfeito que mostra o poder dessa técnica numa situação bem do dia a dia. Imagina só o nível de estresse de ficar mal por causa de uma única pegada no tapete. Essa era a realidade de uma mulher descrita no livro. Para ela, essa busca por uma limpeza perfeita era desgastante, e qualquer coisinha fora do lugar já era motivo para um incômodo gigante. A sacada da terapeuta Leslie Cameron Bandler foi simplesmente genial. Em vez de tentar consertar o comportamento da mulher, ela mudou o significado da pegada. De um sinal de sujeira, a pegada passou a ser um lembrete. Um lembrete de que as pessoas que ela mais amava estavam por perto. E é exatamente aí que a mágica acontece. O estímulo, a pegada e no tapete, continuou o mesmo. Mas ao mudar a moldura em volta dele, a resposta emocional mudou completamente. De ansiedade para um sentimento de carinho. Uma pequena mudança de perspectiva que fez toda a diferença do mundo. Tá, mas como a gente pode trazer essa ferramenta para a nossa vida? Como começar a usar a ressignificação para transformar a nossa própria perspectiva tanto sobre os nossos comportamentos quanto sobre os dos outros? O livro nos dá a chave, essa pergunta aqui. É simples. Quando a gente se depara com um comportamento que incomoda, em vez de julgar de cara, a gente se pergunta: onde é que essa mesma atitude seria valiosa? Agora, olha que interessante essa ideia. É como transformar o que a gente chama de defeito em um superpoder. Aquela pessoa teimosa pode ser incrivelmente perseverante quando o objetivo importa de verdade. Alguém que se distrai fácil pode ser a pessoa mais criativa da sala. É tudo uma questão de encontrar o lugar certo para cada habilidade brilhar. Olhando para esses exemplos, fica bem claro que a ressignificação é muito mais que um truque mental. É uma ferramenta incrível para a gente desenvolver empatia e autoconhecimento. Vamos então fechar essa análise refletindo sobre o impacto disso tudo. Essa é a grande ideia por trás de tudo. Em vez da gente tentar arrancar as ervas daninhas, a ressignificação de contexto nos convida a encontrar o jardim certo para cada planta. Um lugar onde ela possa não apenas sobreviver, mas florescer.
E agora, para fechar, fica essa reflexão. Pense em um defeito que alguém acredita ter. Agora se pergunte, em que situação, em que contexto essa característica não é um defeito, mas sim a sua maior força? Descobrir essa resposta pode ser o primeiríssimo passo para reescrever a própria história.